a lista de 50, né, inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores, fase a qual o Flamengo enfrenta o Tolima em 29 de junho na Colômbia e 6 de julho no Rio de Janeiro. O Departamento de Futebol do Flamengo já fez as 5 alterações disponíveis para essa lista que saiu hoje, né, em relação à lista que disputou a fase de grupos da competição. Dessa lista antiga, né, da lista que o Flamengo usou na fase de grupos, saem René e Isla, né, que foram negociados com o Internacional e Universidade Católica, respectivamente. Ramon, que foi para o Bragantino. O goleiro Bruno, que é do Sub-20. E o Bruno Henrique, lesionado, que só volta a jogar, infelizmente, em 2023. No lugar deles, entram 5 garotos do elenco de juniores, meu amigo Rafael Smith, né? Dentre eles, inclusive, desses meninos que entram na lista, vou pegar o nome dos meninos aqui, ó. Entram os meninos, 2 nascidos em 2003, que é o zagueiro Diego e o lateral esquerdo Richard. Outros 2 de 2004, que é o goleiro Diogo e o volante Jean Carlos. E um da geração 2005, o zagueiro Iago. Ou seja, zagueiro, lateral esquerdo, goleiro, volante e outro zagueiro, né? Ninguém ali da meiuca para frente, inscritos aí do Sub-20. E dentre esses meninos que eu acabei de citar para vocês, uma notícia maravilhosa, né? Um deles é o Diogo, que é o goleiro, né, do Sub-20, que inclusive jogou na partida contra o Bangu, na derrota por 1-0 para o Bangu na categoria Sub-20, que é um sobrevivente da tragédia no Ninho do Urubu. Fico muito feliz dele estar nessa lista de Libertadores da América. Toda sorte do mundo para ele, que tenha uma oportunidade um dia na carreira aí de fazer o seu nome, de se destacar. Muito legal isso. Mas o Flamengo vai com essa lista aí, porque não pode inscrever mais nenhum contratado por conta da janela de transferências. Então você acompanha aí a lista de inscritos na Libertadores nesse formato ridículo que o Flamengo divulga, mas está ótimo, está tudo bem, está tudo certo em relação a isso. Fica feio para a gente aqui mesmo, mas o importante é ficar bom para vocês aí de casa. Espero que vocês consigam ler enquanto há tempo. E dentro de toda essa lista, a gente vai emendar outro assunto, meu amigo Rafa, porque afinal de contas, tem um nomezinho aí que muita gente não esperava ver nessa lista, né? Mas ele está mantido lá. Trata-se dele, Andréas Pereira, que até apareceu na tela aqui para dar o ar da graça, nosso querido Pitico. Rafael Smith, quero a sua opinião sobre essa lista da Libertadores e também com a permanência, por enquanto, de Andréas Pereira nela. Beleza, cara. Bom, na lista aí fica bem claro que são jogadores entrando mais para ganhar experiência, né? Não são jogadores que são jogadores que dificilmente vão jogar, mesmo aí quem acompanha mais o Sub-20, eu perdi um dos nomes aqui. O Diego realmente joga, mas o Richard, por exemplo, não joga. Ele é lateral esquerdo, joga muito menos que o Marcos Paulo, muito menos que o Zé Wellington. Esses já estão até na lista, já estavam anteriormente, né? Lembrando que é uma lista de 50 jogadores. Com 50 jogadores você monta aí 4 times e ainda sobra. Então são jogadores que possivelmente não vão jogar. Goleiro Diogo, no Sub-20 quem joga é o Cauã. Zagueiro jogam o Diego e o Cleiton. Mas é legal para esses jogadores terem essa vivência. É muito bom, ainda que a esperança deles jogarem praticamente não existe. Mas muita gente ficou mais curiosa aí com a participação do Andréas Pereira. Por que o Andréas Pereira está nessa lista? Eu vou falar para vocês uma coisa. É muito importante que o Andréas Pereira esteja nessa lista. Porque, vejam bem, o contrato do Andréas Pereira vai até o dia 30 de junho, vai até o dia 30 desse mês, tá? O jogo contra o Tolima é no dia 29, ou seja, no jogo do Tolima, o Andréas Pereira ainda é jogador do Flamengo, e se ele ainda é jogador do Flamengo, ele vai cumprir o contrato, vai cumprir as obrigações trabalhistas dele, principalmente jogar o jogo. Porque, vejam bem, o Flamengo, no último jogo da fase de grupos, mesmo sendo um jogo de importância muito pequena, colocou o João Gomes para jogar. Vocês devem se lembrar bem que o João Gomes tomou um amarelinho. Ou seja, o João Gomes está fora, o João Gomes não joga contra o Tolima. O primeiro jogo, o jogo de quarta-feira agora, ele não joga. O Dorival Júnior joga num esquema com 3 zagueiros, com 3 volantes, desculpa. Amanhã, por exemplo, é possível que a gente jogue com João Gomes, Thiago Maia e Andréas Pereira. Beleza? Para o jogo contra o Tolima, a gente não tem João Gomes. Se você não escreve o Andréas Pereira,
sobram rigorosamente 3 volantes, aí do profissional, tá? Ficaria William Arão, Thiago Maia e Diego. Só essas 3 opções, para começar jogando, tá? Se precisasse colocar alguém, você iria ou improvisar um jogador, ou você iria trazer alguém da base. Ou o Igor Jesus de volante, ou o Daniel Cabral jogando ele como segundo volante um pouquinho mais adiantado. Ou seja, o Flamengo precisa muito da participação do Andrés Pereira nesse jogo. Pode ser que você aí não goste dele e tal, mas se você fala hoje em volantes do Flamengo, você pode falar do João Gomes, que está muito bem, está conseguindo ser muito combativo, e do Andrés Pereira. Tanto o William Arão quanto o Thiago Maia vem num nível um pouco abaixo, e o Diego já voltou a não jogar de novo contra o Atlético, por exemplo, nem entrou. Então eu acho muito importante que o Andrés Pereira, mesmo que não jogue do Flamengo a partir do dia 30 para frente, que é quando acaba o contrato dele, volte para o Manchester, ou seja, comprado por outro clube, que ele jogue esse jogo. Porque montando um time aqui, na minha cabeça, seguindo esse padrão de 3 volantes, é Arão, Thiago Maia e Andrés. E se não tivesse escrito o Andrés, seria o Diego Ribas. O Diego Ribas chegou, ganhou uma sobrevida aí com o Dorival, entrou no final dos jogos, no último jogo nem jogou, não vai ser titular nesse. Então é um cara que dificilmente vai entrar em alto nível e vai suprir a necessidade de um bom volante da Libertadores. Sobretudo para jogar os 90 minutos. Então precisa. O Andrés Pereira precisa. Agora, se eu acho que isso é um prenúncio de que ele vai continuar no Flamengo, sinceramente eu acho que não por isso. Não por isso. Porque eu acho que é muito óbvio. O Flamengo precisa dele nesse momento, até pelo que ele está jogando. Acho que o Flamengo vai fazer uma proposta, com certeza uma proposta que não vai ser... Rafael, a gente não tem volante na base? Temos 2 que jogam com mais frequência, o Igor Jesus e o Daniel Cabral. O Daniel Cabral, pergunta do Douglas Melo. O Igor Jesus é mais um primeiro volante, um cara que bate de fora. Nenhum dos 2 é um mau jogador, mas eu não vejo nenhum dos 2 como pronto. Sobretudo se a gente for pensar que eles não estão sendo preparados para jogar uma Libertadores. Se você tivesse, aos poucos, colocando o Daniel Cabral no time, por exemplo, você poderia pensar. Agora, nesse momento, eu acho que simplesmente subir alguém da base, que não tem jogado, que não joga com os profissionais, eu acho um pouco perigoso. Eu acho que que seria só numa situação assim, de desespero, não numa situação de planejamento normal. Então, eu acho que é por aí. Acho que o Flamengo vai fazer uma proposta pelo Andrés Pereira. Sou favorável que seja feita uma proposta ao Andrés Pereira. Foi até colocado um valor de 5 milhões. Para mim, 5 milhões está... Como? Tem 2 boatos correndo por aí. Diga lá, por favor. Uma é de 5 milhões de euros e a outra de 7 milhões de euros. Tem esses 2 boatos aí. Não sei se procede. 5 com certeza agrada mais que 7, mas parece que é mais ou menos o preço do Andrés, e eu estou bem feliz que a gente não vai pagar os 10 milhões, que até há pouco tempo parecia que estava praticamente certo que a gente pagaria no começo do ano. Mas eu acho isso, Arthur, eu acho que simplesmente ver o nome do Andrés Pereira na lista das oitavas e achar que por isso já está certo que ele permaneça, eu acho que é um pouco precipitado. Eu acho que ele está lá por necessidade mesmo. E acho que se o contrato dele acabasse 10 minutos depois que o juiz apitasse o final do jogo, ele jogaria da mesma forma. Para mim, a ideia no momento é essa. Concordo pra caramba contigo. E sobre a questão do valor e da proposta, eu concordo com a proposta, né, mesmo se for aceito ou não, de 5 milhões. Eu acho que tinha que ser menos que isso. 5 eu já acho caro. Mas 5 eu aceitaria. Mesmo se for por 50% do passe ou 70%. Né? Dizem que seria, logicamente, né? 7 milhões por 70%, 5 milhões por 50%. Para mim não faria muita diferença, não, porque não sei se eu vejo tanto essa venda futura, não. Para ter 50, 70 ou 100. Não vejo. Acho mais que seria para aquilo. Mas... para mim seria menos. Para mim seria entre 3 e 4 ali, estava muito bem pago, mas muito mesmo.